Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Eu estou muito feliz de vocês estarem aqui. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal, curte, comenta e compartilha. Vamos estar dando início aqui ao capítulo 8 do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, este livro maravilhoso do Chico Xavier, psicografado pelo Humberto de Campos. Na verdade é o contrário, mas é isso aí. Capítulo 8. A invasão holandesa. Se a raça negra eram impostas as mais dolorosas torturas nos primórdios da organização do Brasil, não menores sacrifícios se exigiam dos indígenas, acostumados à amplitude da terra, propriedade deles. As entradas pelo sertão, com o fito de escravizar os selvagens indefesos, se realizavam naquele tempo em todos os recantos. Tabas prósperas eram incendiadas de surpresa, no silêncio da noite. São famosas e comovedoras as descrições que desses fatos guardam os documentos antigos. Somente de uma vez, uma caravana de portugueses capturou mais de 7.000 homens válidos, mulheres, velhos e crianças. E quando os mamelucos guiadores não convenciam os naturais de que deviam acompanhá-los às cidades mais próximas, para que as caçadas humanas se verificassem com pleno êxito, as cenas de selvageria anodoavam a floresta virgem, enchendo de pavor os caminhos atapetados de cadáveres e de sangue coagulado. Como represália a tantas crueldades, os tamoios nunca se harmonizaram com os portugueses. Desde o princípio da ação desses, foram seus declarados inimigos. No seio dessas lutas devastadoras em que venciam a maior parte das vezes, as criminosas astúcias dos colonos eram os padres piedosos os que mais sofriam, experimentando a angústia de se verem desprezados pelos seus próprios companheiros da raça branca, nos sertões ínvios e hostis. A alma simples dos naturais se mostrava maleável aos seus ensinamentos, aos seus apelos, aproximavam-se dos núcleos de civilização. Aldeavam-se para uma vida ordeira que os colonizadores destruíam com as suas taras infames e seculares. Anchieta e quase todos os outros missionários das selvas brasileiras sustentaram demoradas lutas, defendendo os indígenas fraternos. A verdade, porém, é que, embora esfacelassem os púlpitos na pregação da piedade cristã, suas vozes se perdiam na imensidade do céu, sem que seus irmãos da terra as escutassem com a ideia generosa de lhes praticar os carinhosos ensinos. Os primeiros brancos que aportaram à América do Sul, na sua generalidade, não tinham em conta a existência da lei nas extensas florestas do Novo Mundo. Os portugueses prosseguiam incessantemente na faina ingrata de descer os índios. Regressando ao além, os primeiros missionários da caravana luminosa de Ismael pedem a sua colaboração misericordiosa para que semelhante situação se modifique, mas o grande apóstolo de Jesus explica. Irmãos, não podemos tolher a liberdade dos nossos semelhantes. Não sou indiferente a esses movimentos hediondos, nos quais os índios simples e bons são capturados para os duros trabalhos do cativeiro. Esperemos no Senhor, cujo coração misericordioso e augusto agasalhará todos aqueles que se encontram famintos de justiça. Contudo, poderemos, com os nossos esforços, auxiliar os encarnados na compreensão das leis fraternas, avisando-lhes o coração de modo indireto quanto aos seus divinos deveres. Infelizmente, não encontramos na atualidade do planeta outro povo que substitua os portugueses na grande obra de edificação na pátria do Evangelho. Todas as demais nações, como o próprio Portugal, se encontram presas da cobiça, da inveja e da ambição. Os vícios de todas as identificam perfeitamente umas com as outras, e no povo lusitano temos de considerar a austera honradez aliada a grandes qualidades de valor e de sentimento que o habilitam conforme a vontade do Senhor a povoar os vastos latifúndios que constituirão mais tarde o pouso abençoado da lição de Jesus. Colonizadores desalmados estão em todos os países dos tempos modernos, que não reconhecem outro direito a não ser o da força desumana e impiedosa. Recorrendo, pois, às possibilidades ao nosso alcance, buscaremos na Europa um príncipe liberal, trabalhador e justo, que não esteja subordinado à política romana, a fim de caracterizar a nossa ação indireta. Traremos a sua personalidade de administrador para a parte mais flagelada da nova pátria, a fim de que seus exemplos possam servir aos que se encontram na direção das atividades sociais e políticas da colônia e beneficiem da maneira geral a nação inteira. Ele virá na qualidade de invasor, porquanto não encontramos outros recursos para a adoção de providências dessa natureza, mas a sua permanência no Brasil será curta e eventual, apenas durante os anos necessários a que suas lições sejam prodigalizadas aos administradores da nova terra. Preliminarmente, porém, devemos considerar que os seus companheiros não serão melhores do que os portugueses, no sentido da educação espiritual.
A época de profundo atraso de quase todos os indivíduos, e é para expelir essas trevas da consciência do mundo que nós teremos de sacrificar nas atmosferas próximas à Terra, trabalhando pela vitória do Senhor em todos os corações. Os fatos se verificaram consoante as afirmações do iluminado propósito de Jesus. Em 1624, a pretensão da sua guerra com a Espanha, os holandeses tomavam de assalto a Bahia, sob o comando de João van Dort. Importa notar que as cenas dolorosas e lastimáveis decorrentes da invasão não foram organizadas pelas abnegadas falanges do mundo invisível. As causas profundas desses fatos residiam no estado evolutivo da época. Os morticínios nas praças incendiadas e destruídas se verificavam todos os dias, entre inevitáveis atritos das raças chamadas a povoar aqueles recantos desconhecidos. Em 1637 entrava em Pernambuco o general holandês João Maurício, príncipe de Nassau. Inumeráveis benefícios e imensos frutos produziu a sua administração no norte do Brasil, que foi sempre a zona mais sacrificada do país. O Recife se ostenta diante da Europa como uma das mais belas cidades da América do Sul. Olinda é reedificada. Uma assembleia de mecânicos, de pintores, de arquitetos e artistas acompanha o príncipe de Nassau, enchendo a sua cidade de singulares esplendores. Mas os espíritos construtivos do administrador holandês não se cristalizam nas expressões materiais da sua cidade predileta. O amor e o respeito que vota a liberdade fazem do venerado de todos os brasileiros e portugueses de Pernambuco, cujas terras naquela época desciam até a região do Paracatu, em Minas Gerais. Todos os escravos que procuram abrigo à sombra da sua bandeira de tolerância, ele os declara livre para sempre. E os índios encontram no seu coração o apoio de um nobre e leal amigo. Maurício de Nassau estabelece a liberdade religiosa e administra Pernambuco, inaugurando aí a primeira liberal democracia nas terras americanas, tais a justiça e a liberdade com que se ouve em seu governo. Os Albuquerques e outros elementos em evidência no norte muito aprenderam com ele para suas atividades do porvir. A realidade, todavia, é que a lição de Nassau fora preparada no plano invisível, para que os colonizadores da terra brasileira recebessem um novo clarão no seu caminho rotineiro e obscuro. Em socorro da nossa afirmativa, podemos invocar o testemunho da própria história, porque, terminado o tempo necessário à sua administração no Brasil, o grande príncipe holandês regressava à pátria, por imposição dos espíritos avarentos, que militavam nessa época da Companhia das Índias, na política holandesa, sem que encontrassem substituto para sua obra na América. Apesar de suas frotas extraordinárias e poderosas, a Holanda retirou-se do Brasil sem a intervenção de Portugal, bastando para isso o concurso dos habitantes da colônia. Quando a questão ficou definitivamente resolvida na Corte de Haia, em 1661, os holandeses, embora a sua soberania marítima perdurasse até então, em troca dos seus imensos trabalhos no norte do Brasil e dos milhões de florins, moeda de Florença, aí abandonados, apenas receberam a título de indenização a importância de 5 milhões de cruzados. E com isso encerramos o capítulo 8. Vamos para o próximo capítulo, pessoal.